Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que você está conosco aqui para mais uma vez nesse domingo, domingos especiais, estar estudando a palavra de Deus. Eu quero meditar na palavra de Deus com você mais uma vez. Nesses domingos especiais nós estamos estudando encontros marcantes, né? E será assim, todos os domingos nós vamos estudar um episódio dos evangelhos que apresentam alguns encontros que Jesus teve aqui nessa terra, diálogos com pessoas que marcaram realmente a vida delas, mas também que nos trazem lições maravilhosas para nós hoje, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, nesse momento, no capítulo 15 de Mateus, verso 21. 15, verso 21. E antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e bom Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco e nos dá a oportunidade de nós meditarmos na Sua palavra. Isso é maravilhoso. A Tua palavra nos ensina, nos ajuda, nos mostra o caminho e nos molda também segundo a Tua bendita vontade. Hoje nós precisamos sim dessa Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos guie agora para que venhamos entendê-la segundo o Teu querer e que, de fato, Pai, nós venhamos ter a certeza que o céu está aberto a nos receber, mas também, Pai, que o Senhor quer moldar a nossa fé, nos tornar pessoas vigorosas ao Seu lado, Pai. Fica conosco agora, em nome de Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, lá no capítulo 15 de Mateus, verso 21, conta a história de uma mulher. É uma mulher que, segundo o que o livro de Mateus diz, é a mulher cananeia, né? E aqui nós tiramos algumas lições muito interessantes aqui. Mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós meditarmos. Primeiro, alguma vez você já se sentiu excluído do céu? Excluído das coisas de Deus, do privilégio de viver ao lado de Deus? Alguma vez você orou a Deus e fez algum pedido a Deus, clamou a Deus e a única coisa que você ouviu foi o silêncio? Como que você reage diante disso? Diante do silêncio de Deus, diante das lutas pessoais em que você clama aos céus, como que você reage quando você ouve o silêncio? Interessante isso, né? Outra pergunta que eu quero fazer também em meio a tudo isso, as lutas que você vem estar vivendo e talvez o silêncio, a tua fé está se tornando realmente vigorosa, verdadeira? E essa história aqui nos traz algumas lições importantes. Acompanhe comigo no verso 21, diz o seguinte, ó: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aos seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo como queres. Desde aquele momento a sua filha ficou sã. Maravilha! Que história linda, né? Que história maravilhosa. Mas a gente precisa compreender algumas coisas aqui que nos chamam a atenção, né? Primeiro delas é que no primeiro verso aqui você vê que Jesus ele se toma um momento, ele revela cansaço e vai para um lugar retirado, um lugar onde que ele poderia descansar. E é interessante, meus queridos, que a gente precisa entender aqui que esse Jesus, apesar de ser o Deus que estava vindo aqui a essa terra, era o homem que estava realmente cansado, fadigado, queria sempre estar atendendo sim as pessoas, mas ele também necessitou e pisou aqui nessa terra do seu cansaço. Pisou aqui nessa terra e viveu o cansaço aqui. E pense que cada sofrimento e cada luta que Jesus possa ter passado aqui, ele está passando por mim e por você. Ele passou por mim e por você, né? Então, meus queridos, e é interessante que nesse momento aqui uma mulher se aproxima dele. Segundo o livro de Mateus, é uma mulher cananeia, né? O livro de Marcos coloca que é uma mulher cirofenícia. Nós podemos falar que é a mesma mulher, com o mesmo contexto e é a mesma história, né? E aqui diz que ela se aproximou de Jesus com um pedido. Na realidade, muito mais do que um pedido. Ela veio com um clamor. Ela clamava, ela pedia a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, né? E é interessante isso, meus queridos, que aqui nós precisamos entender uma coisa muito importante. A diferença de um pedido e de um clamor. Quando nós pedimos, nós estamos tendo um compromisso não tão grande quando nós estamos clamando. Agora se coloque no lugar dessa mulher. O marido dela não é citado, talvez fosse uma viúva, talvez fosse talvez fosse uma mulher mãe solteira, não sei, né? Mas provavelmente aqui, mas nós entendemos aqui que o filho é o mais importante na vida dos seus pais. E para essa mulher, a coisa mais importante que ela tinha era sua filha, que estava realmente sendo atormentada por demônios. E como resolver isso? Com certeza ela havia já tentado resolver de várias formas esse problema e agora estava indo até Jesus. E interessante que naquele momento ela clama a Jesus e Jesus, como se não estivesse ouvindo. Por que será Jesus fez isso? O que Jesus queria apresentar aqui? Que mensagem que ele queria transmitir? É uma boa pergunta, né? Como eu perguntei, como que você reage quando você clama a Deus e o silêncio é a única coisa que você ouve, né? Alguma vez você fez alguma oração e a única coisa que você ouviu foi o silêncio? Algumas vezes eu orei e eu só ouvi o silêncio do céu, né? Mas é interessante que os discípulos, em vez de talvez apoiar aquela mulher, ele falou assim: Senhor, despede essa mulher, ela está fazendo um escândalo atrás de nós. Meu amigo, será que nós somos discípulos também? Podemos nos colocar do outro lado agora, do lado daqueles que servem a Deus. Se eu estivesse lá, como que seria a minha reação? Como seria a sua reação diante de alguém que está necessitado? É melhor despedir? É melhor deixar de lado? Ou você vai tentar ajudar essa pessoa que está necessitada? Como que Jesus reagiu nesse momento? Né? Como que Jesus reagiu nesse momento? A impressão que dava que ele estava indiferente. Mas é interessante que essa mulher ela era mais ousada do que parecia. Quando você vai lá ao verso 25, mesmo com a indiferença que Jesus fez, o que essa mulher faz? Ela adora a Jesus. E mais uma vez ela faz um clamor: Senhor, Senhor, socorre-me. Por favor, socorre-me.
Mas nesse momento, ainda assim, Jesus reage de forma indiferente. Né? É interessante, meus queridos, que nesses momentos que a gente precisa do Senhor, me parece muitas vezes, nesse meio de angústia, que até mesmo os seus discípulos, aqueles que servem a Deus, não entendem a nossa dor. E até mesmo Deus parece que está distante, mas só parece, né? Só parece. Olha que interessante, né? A resposta de Jesus para eles, para os discípulos e para ela era o seguinte: olha, eu vim para um povo especial, que é os judeus. Jesus queria trazer uma lição interessante para os discípulos, e nós precisamos pensar um pouco sobre isso, né? Eu vim para os judeus. Como pode eu, que tenho os pães, dar os pães para aqueles que não é merecedores? Segundo o povo judeu, os únicos que seriam merecedores seriam eles. Os únicos detentores da salvação e que poderiam exercer fé no verdadeiro Deus seriam eles. E os discípulos estavam realmente com isso em sua mente, né? Mas essa mulher se coloca de forma cada vez mais humilde. E isso aqui nos chama a atenção. Essa humildade fez com que essa mulher realmente fosse reconhecida por Jesus. Talvez, meus queridos, uma das coisas que nos falte para nós realmente recebermos as grandes bênçãos de Deus, seja nós nos reconhecermos e nos humilharmos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. O caminho está com o Senhor. Eu quero caminhar contigo, né? Por que Jesus estava reagindo daquela maneira? São algumas perguntas que a gente tem que fazer, né? Por que nos parece que a princípio Jesus não sentiria compaixão por aquela mãe? E por que Jesus não parecia ser o mesmo de sempre? Primeira coisa que a gente precisa entender, meus queridos. Jesus queria ensinar aos discípulos que muitas vezes a religião ela é dura. A religião, em vez de aproximar as pessoas, ela afasta. E era isso que estava acontecendo com o povo judeu. Para aquele que é cristão, ele deve ser aquele agente para atrair pessoas ao seu reino, né? Para atrair pessoas ao seu reino. Não para afastar as pessoas, não para fazer a diferença entre as pessoas. Se você serve a Deus, você precisa ser aquele que atrai as pessoas, né? Em segundo lugar, Jesus estava provocando a fé daquela mulher. Meus queridos, em meio às nossas lutas e batalhas e provações que a gente possa passar, Jesus quer que a nossa fé, ela não seja uma fé pequena, mas uma fé que venha a crescer. E para crescer, muitas vezes a gente tem que enfrentar grandes lutas e batalhas pessoais. Grandes lutas que são enfrentadas muitas vezes em oração com Jesus Cristo. Assim como essa mulher teve que insistir e ir até Jesus para que a sua fé fosse amadurecida também, para que a sua fé fosse revelada de verdade, revelada aos discípulos e revelada às pessoas, a ela mesma, é assim que tem que acontecer conosco. Saiba disso. A sua fé precisa ser provada. Jesus virá buscar aqueles que são seus, mas aqueles que estão vivendo realmente uma fé humilde, que se coloque diante de Deus, reconhecendo que precisa dele, mas ao mesmo tempo também uma fé que esteja sendo provada, talvez pelas provações do dia a dia, né? E ele está sim ouvindo a sua oração. Meu querido, minha querida, que você possa ter a certeza que Deus não está em silêncio. Deus não está... na realidade, Deus está, sim, disposto a agir. É necessário que eu e você venhamos até Ele, de forma humilde, reconhecendo, buscando a Deus, de verdade. Tá? Deus abençoe você. Deus abençoe você e a sua família. E que vocês possam realmente dizer hoje para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. E eu quero sim um pouco daquilo que o Senhor pode me dar.
Aquilo que é necessário para a minha vida, eu sei que o Senhor é grandioso, é muito maior do que eu consigo imaginar. E eu sei que o que o Senhor irá fazer é muito pouco em comparação à imensidão do Senhor. Mas eu reconheço que apesar de ser pouco para o Senhor, isso daqui é muito para mim. E ao seu lado é que eu vou conseguir vencer. Quer você dizer isso hoje para Deus? Vamos orar juntos? Feche seus olhos agora. Querido amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama e tem planos especiais para a nossa vida, Pai. Nós rogamos isso. Nós rogamos agora, nesse momento, que o Senhor venha provocar na nossa fé um novo coração, uma nova vida, e fazer de nós homens e mulheres e filhos seus a caminhar para a eternidade. Não permita, Pai, que nenhum aqui de nós venha desfalecer nessa caminhada. Mas sabemos que em breve o Senhor estará vindo. Enche o nosso coração com a fé e com a esperança, Pai. Nós rogamos em nome de Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Meu Jesus, só em ti.
terra se fartará só em ti, meu Jesus.